Povo de Deus, boa noite, povo amigo, boa noite a todos que vão ouvir este vídeo. Quero desde já agradecer o meu Pai, o Criador, que fez os céus e a terra e tudo que nele habita. Agradecer para Ele, que é por Ele e é para Ele e é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala isso. Meus irmãos, liguem para o meu WhatsApp 9940-0030. Eu quero ser seu amigo. Se você é amigo de Jesus, então eu quero ser amigo seu, porque eu sou amigo de Jesus e quem é amigo de Jesus é amigo meu também, amém? Então, queridos, eu quero nesse vídeo trazer aqui uma reflexão bacana aqui para você, vendo o outro lado da moeda que a Bíblia tem, que às vezes nós deixamos passar despercebido nas escrituras e às vezes nós não damos crédito e às vezes nós queremos colocar uma palavra e generalizar, e a gente não pode generalizar tudo que tem na Bíblia. A gente não pode ser radical, fanático, porque o fanatismo e o radicalismo e o extremismo é o que faz às vezes o crente esfriar na fé. Ele tenta às vezes querer entender as escrituras do seu jeito, e a escritura ela é como uma espada aguda de dois gumes, ela traspassa a alma e discerne, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Hebreus 4, versículo 12 fala acerca disso, amém? Então, amados irmãos em Cristo, não deixe também de me seguir no meu Instagram, missionário Ivani Barbosa, amém? E não deixe de se inscrever também no meu canal Livros para Adorar, e não deixe também de me ajudar. Agora eu estou com um Pix aberto aí, anexado o meu número do WhatsApp. É muito fácil de você mandar uma oferta para ajudar a obra missionária, amém? Desse pequeno missionário, evangelista, diácono, que sou, pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu sou, missionário, evangelista e diácono de Jesus Cristo, amém? Eu não sou do sistema, de igreja nenhuma. Eu faço parte do ministério, estou no ministério, a Assembleia de Deus, Posso qualquer momento estar em outro ministério, como eu já tive, Eu já tive na Igreja de Cristo, eu já tive na Madureira, eu já tive na Batista, foi a minha primeira igreja, amém? Mas nós não podemos mudar o nome de Jesus. Tem muitas pessoas mudando o nome de Cristo aí, servindo outros nomes, e nós temos que servir apenas só a Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Eu quero deixar um versículo como base, para entrar num assunto aqui bastante interessante, que vai, com certeza, você vai parar para refletir, amém? Que a palavra de Deus encontra-se no livro, escreveu segundo São Lucas, amém? E no Evangelho de Lucas ele escreve uma palavra que eu um dia desse eu estava assim parado, tentando entender, e aí o Espírito Santo me revelou, me deu a revelação. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, Para Deus tudo é possível aquele que crê, não é isso? Para Deus nada é impossível. Deus está no controle de tudo, amém? E Mateus 7, versículo 12, Jesus diz lá, se vocês quiserem, que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque essa é a lei dos profetas. Mateus 24, versículo 12, 13, Jesus diz também que por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, amém? E eu estava andando pela palavra e estava em oração, e o Espírito Santo de Deus me deu um entendimento em relação a respeito sobre, não só eu, mas eu creio que
quase todo, eu vou aqui, nessa área eu vou generalizar, todos os pregadores já falaram isso. Irmãos, nós só colhemos o que plantamos. Você já ouviu isso? Irmãos, você só colhe o que você planta. Depende de qual sentido, né, irmãos? Depende, você tem que ir para o conteúdo. Cada caso é um caso. Existem casos e casos, né? Você não pode generalizar. Se você planta amor, você vai colher amor. Mas se você plantar, né, inveja, né, cobiça, falsidade, hipocrisia, fariarismo, contenda, né, se você plantar egoísmo, soberba, né, se você plantar vento, você vai colher tempestade, você vai colher tudo isso que você plantar de ruim, você vai colher. Agora aí eu faço a pergunta para vocês, queridos, e aqui é onde entra agora no conteúdo dessa palavra. Eu faço uma pergunta. Jesus, ele colheu tudo aquilo que a gente já sabe na história de Jesus Cristo. Ele, por acaso, porventura, ele plantou ódio no coração do povo para ele responder, para ele colher. Ele plantou o amor, e foi através desse amor que as pessoas jogaram pedra. As mesmas pessoas, quando ele entrou no templo de Jerusalém, né, as pessoas saudavam ele, né, Davi, filho de Davi, Hosana, tu é rei, meu salvador Davi, Hosana nas alturas. E era ali glorificando, era colocando mato, folhas verdes, jogando manto ali, estava honrando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que quando foi com 3 dias depois, uma semana depois, né, ele veio o crucificamento dele. Os mesmos que ficaram adorando ele, já estava dizendo assim, matam, predejam, né, crucificam. Aí eu pergunto a você, Jesus plantou o ódio para poder merecer passar por tudo isso que ele passou? Porventura, por acaso, Jesus, ele colheu, ele estava colhendo o que ele plantou? Ele não plantou ódio, mas ele foi odiado, né? Foi crucificado, foi julgado, acusado, condenado, cuspido, humilhado, caluniado. E ele não plantou nada disso, ele colheu o que ele não plantou, irmãos. Outro homem na Bíblia Sagrada, José, por acaso, ele estava colhendo o que ele plantou? Porque ele não plantou inveja, ele só apenas contava o seu sonho. E a Bíblia diz que por ele contar os seus sonhos, né, cada vez que ele contava, mais os seus irmãos odiavam ele, tinha raiva dele, até o ponto de fazer o que fizeram com ele. Jogou ele dentro da cisterna, ia passando os mercadores, compradores de escravos, vendeu ele para o Egito. Mas quando chegou lá, olha, Deus colocou ele como governador. Ele passou lá para o processo, foi preso através de uma acusação de uma mulher bandida, safada, que era, né, a esposa de Potifar. Só que ali, nenhum momento ali, ele desonrou o nome de Deus. E em nenhum momento ali, ele não estava colhendo o que ele tinha vindo plantado lá atrás. Ele só plantava o amor. José, ele foi o primeiro homem na Bíblia que o perdoou, no Antigo Testamento. O primeiro perdão surgiu, começando por José. José foi o primeiro homem. A aparição de Cristo ali estava estampado, manifestado na vida de José. E José liberou o primeiro perdão no Antigo Testamento. Quem liberou o primeiro perdão foi José. Amém? Teve outro homem que colheu o que não plantou, que foi Jó. Jó, ele não sabia com quem ele estava lutando, né? Jó, ele não sabia. Só que para cima dele veio chagas, né? Lepras, né? Ele perdeu 10 filhos, a Casa Branca caiu por cima dos 10 filhos, matou a família toda. Só ficou a mulher dele atribulada, usada pelo diabo para perturbar ele, tirar a paz dele.
E um caco de teia ficou, né, para ele coçar suas feridas, suas chagas. E ele estava colhendo ali, ele plantou por acaso ódio, ele roubava as pessoas ali, era uma pessoa reto diante de Deus. A própria Bíblia, o próprio Deus fala do testemunho de Jó, homem íntegro, né, reto, sincero, coração puro, levantava o altar, pegava família, né, unia a família e cultuava a Deus, prestava sacrifício a Deus naquela época. Não existia. Depois eu vou até estudar direitinho, mais profundamente, né? Eu vou saber direitinho se no tempo de Jó existia sacerdote e profeta. Eu acho que não. Eu vou me aprofundar mais nos estudos, porque é importante a gente estudar a palavra de Deus, amém? Então Jó, ele ali estava colhendo o que ele plantou? Não, ele colheu o que ele não plantou, e colheu só coisa ruim. Mas mesmo assim, em nenhuma instância, em nenhuma circunstância, ele não blasfemou, ele não murmurou. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Se eu for andar na Bíblia aqui, todo o canto da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, todo homem de Deus que foi levantado por Deus, ele teve um momento que ele colheu o que ele não plantou. Davi, por acaso, ele colheu, ele estava sendo perseguido por Saul. E Davi disse: meu rei, o Senhor é meu rei, o Senhor ainda é o meu rei, jamais levantaria minhas mãos, no ungido do Senhor ninguém toca, irmão. Davi, ele teve a oportunidade 2 vezes de acabar com a vida de Saul, mas Davi estava sendo caçado igual um animal, e ele estava colhendo ali, ele plantou por acaso para ele, né? Ele tentou fazer. Foi o contrário de Absalão, filho de Davi, né? Botou soldado mesmo para matar o próprio pai, para tomar o trono. Mas ele teve a recompensa dele, Ele foi passando debaixo de um pé de figueira no cavalo, aí os cabelos se agaiolaram, ele se pendurou, o cavalo foi embora. Lá vinham os guerreiros valentes de Davi, cada um, deram não sei quantas furadas no corpo, deixou o corpo de Absalão furado, igual uma peneira, igual uma tábua de pirulito, porque ele recebeu ali o mal, ele fez o mal, ele tentou fazer o mal ao próprio pai, recebeu o mal. É o contrário de Davi. Davi, ele não estava fazendo mal ao rei, ele não queria mal ao rei, ele não queria tomar o lugar do rei. Ele foi ungido, né, para ser rei, mas só que ele levou 40 anos para ocupar o trono. Ele não tocou em Saul, mas ele colheu muitas coisas que ele não plantou. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Amém? Outra coisa que eu vejo também na vida de Mesaque, Zadraque, Abednego e Daniel, eles colheram algo ali que eles não estavam plantando ali. Eles simplesmente porque eles não queriam se curvar diante da estátua e não queriam comer a comida do rei. É um direito da pessoa. A gente temos o direito de falar, de dar a sua opinião e não ser questionado e nem perseguido. Não vir retaliação contra a gente, meu irmão. Nós vivemos na ditadura, não. Nós vivemos num país democrático. A democracia está aí para você e eu, para nós se expressar e dizer o que nós pensamos, sem precisar de ser castigado, sem precisar de ser penalizado. A gente às vezes colhe aquilo que nós não plantamos. Amém? Entra na política para você ver, entra na política. No próximo ano eu vou me eleger a vereador, para ver o que vai acontecer. Você vai arrumar inimigo gratuitamente. Entra na polícia. Diga: a partir de hoje eu vou fazer um curso militar para ser da polícia militar. Para você ver se você não arranja um bocado de inimigo. Os próprios inimigos começam logo pela sua própria casa. Pessoas da sua família vai ficar até com raiva de você, vai se intrigar com você. Porque ninguém quer o bem de ninguém. A maioria das pessoas são hipócritas. E nessa área a gente não pode generalizar.
Tem coisas que nós plantamos, aí a gente colhe, mas tem coisas que a gente colhe o que a gente não plantamos, e nós colhemos às vezes coisa ruim. Lá atrás nós não plantamos coisa ruim, mas a gente às vezes estamos colhendo o que não plantamos. Muitos homens de Deus na Bíblia, né, que passou pela Bíblia, colheu aquilo que não plantou, ele colheu. Mas lá na frente Deus deu livramento, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida desses homens. Jeremias, toda a vida que ele entregava algo de Deus lá para o rei, estava lá os falsos profetas, e adorecia o coração do rei ao ponto do rei deixar ele ir ao calabouço. Foi um dos homens que mais desceu a cisterna, foi de Jeremias. Jeremias escolhia o que ele não plantava, ele tentava fazer o amor ali, tentava abrir a mente das pessoas, abrir os olhos das pessoas, abrir o entendimento das pessoas. Jeremias estava ali tentando consertar o coração do povo que era rebelde, né? A palavra de Deus veio a Jeremias várias vezes para Jeremias entregar a palavra de ordem, palavra de conserto. Só que as pessoas o xingava ele, perseguia, prendia ele, batia nele. Jeremias foi muito humilhado. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Micaías, você já estudou a biografia de Micaías? Micaías chega diante do rei Josafá de Acabe, aí diz: olha Acabe, se você for essa guerra, você vai e não voltará com seus pés. Aí estavam ali os 450 profetas de Baal, né? Os profetas de Jezabel, né? Que era comprado por Jezabel, estava ali. Foi lá, deu um bufete na boca de Micaías. E Micaías disse: por que eu estou? O que foi que eu fiz para receber isso? Não entenda a Bíblia, meu irmão. Aí Micaías apenas entregou o que o papai do céu mandou ele entregar, e ele pagou o preço. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo também colheu o que ele não plantou. Ele não estava plantando ódio. Só que ali, a questão de Paulo é diferente. Que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, e ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Aí é diferente. Aí ele começou a colher o que ele plantou lá atrás. Aí é diferente. Por isso que eu digo, existem casos e casos. A gente não pode generalizar. Cada caso, cada lugar, né? Cada um no seu quadrado. A gente temos que entender, né, o que a Bíblia nos mostra. Amém? Existem os dois lados da Bíblia. Existem as duas moedas, cara e coroa. Cara e coroa. Cara e coroa. Entendeu? Entendeu, meu amado e meu irmão? Então não vá generalizar, dizer: a gente só colhe o que a gente planta. Não diga isso mais não. Eu não vou dizer não, eu já disse muitas vezes. Hoje eu não digo mais não. Eu vou dizer de uma forma diferente. Se você plantar ódio, você vai colher. Mas se você plantar amor, você vai colher amor. Aí é diferente. Mas dizer assim, generalizando, né? A gente só colhe o que planta, aí tá errado. Esta frase, ela tá errada. O karaokê, né, dela não está bem o karaokê não tá bom. Eu sou analfabeto, eu sou um semi-analfabeto, mas eu entendo quando há um erro assim, não há, né, uma interpretação humana, ou às vezes até diabólica, macabra. Na hora, Deus me dá discernimento na hora. E Deus me deu discernimento disso aí. Amém, queridos? E o conselho que eu dou para fechar aqui com chave de ouro, né? Busque mais o Senhor quanto se pode. Busque Ele, conheça. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 22, 29, Jesus disse assim: errai por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras. Então o conselho que eu dou é assim: leia mais Bíblia, ou escute como eu, né? Eu já, quando sei ler, eu escuto. Porque o aprender vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? E bem-aventurados são aqueles que escutam o livro dessa profecia, né? Da profecia do livro. Bem-aventurado é aqueles que escutam, né? O que está aqui na Bíblia, que está aqui, né? Bem-aventurado são os que escutam a palavra de Deus e o que guardam e obedecem e praticam. Amém? E aí eu encerro agora para
Fechando aqui com chave de ouro, né? Dando nó para o inimigo me desatar. Amém? Escute mais. Lembra lá de Eclesiastes, capítulo 5 de Eclesiastes? Quando entrar na casa de Deus, né? Guarde os seus pés. Escute mais, né? De que prestar, de que falar muito. Aí vai findar prestando sacrifício de tolo, né? É melhor ouvir mais e falar menos. Esse é o conselho que eu dou para você. Escute mais e fale menos. Conheça mais as escrituras. Não diga que a gente só colhe o que planta, porque nós temos que entender. Se nós está colhendo o mal, lá atrás a gente fizemos o mal. Aí eu repito de novo, Jesus por acaso fez o mal e ele colheu só mal. Ele só colheu coisa ruim, Jesus. E Jó fez o mal, ele só fazia o bem, ele colheu coisa ruim, né? Mejaques e Adrades e Abednego, só porque não queria, né, comer na comida do rei, não queria se curvar diante da estátua, ele pagou preço. Aqueles meninos foram para a fornalha, Daniel foi para a cova, Jeremias desceu a cisterna, por falar a verdade, Micaías também, Davi também foi perseguido por Saul. Muitas pessoas dentro da Bíblia, meu irmão, minha irmã. José foi para o Egito como escravo, começou para colher o que ele não plantou. Ele não plantou, irmão, ele colheu. Amém? Fica no ar, para você parar, você, né? Reflita isso aí. Muitos homens de Deus na Bíblia colheu coisas ruins que ele não plantou, mas ele colheu. Por isso que a gente não deve generalizar, dizer tudo que a gente planta, tudo, cuidado com essa palavra tudo que a gente planta, a gente só colhe o que a gente planta. Não fala assim, ó. Amém? Agora, se você disser assim, ó, se você plantar vento, meu amigo, aí você vai colher tempestade. Se você plantar discórdia, você vai colher discórdia, né? Agora, se você plantar o amor, você vai colher o amor. Aí é diferente. Agora, generalizar, dizer que a gente só colhe o que planta, tá errado essa frase aí. Tá bom, meu? Conheça mais a Bíblia. E escute mais. E fale menos. Que Deus o abençoe. E a paz do Senhor Jesus para todos.